Bom, olá a todos, sejam bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, hoje nós daremos aqui continuidade, não é, à nossa série aqui a respeito da história, da cultura e das etnias. Bom, retomando aí um pouco, né, dos nossos últimos encontros, né, falamos aí no nosso último encontro precisamente a respeito aqui dos Ptolomaicos, né, no caso dos descendentes do grande general Ptolomeu. Ali um dos braços direitos de Alexandre o Grande, no qual teve como herança uma região ali do Egito, né, uma das joias conquistadas por Alexandre o Grande. Falamos aqui um pouco a respeito aí da sua dinastia, né, dos seus descendentes. Alguns, digamos, ali levaram a cabo, logicamente, o desenvolvimento do helenismo, né, construíram um grande farol de Alexandria, procuraram, vamos dizer assim, juntar toda ali a grande casta do conhecimento ali, né, os grandes pensadores do período, os grandes filósofos, os grandes engenheiros, entre outros, né, as grandes mentes da arquitetura da antiguidade em um único local. Eles buscaram ser, digamos, a nova Atenas, né, digamos ali, baseando-se aí, no caso, nas conquistas macedônicas, né, levando esse helenismo, né, para o norte da África. Falamos ali que, digamos, alguns de seus descendentes buscaram levar esse conhecimento à população, não é, trazer uma nova era de ouro ao Egito, assim como também falamos aí que seus últimos, digamos, descendentes ali de sua família, né, os últimos reinados dos Ptolemaicos foram, digamos, ali decadentes, não é, de irmãos que, digamos, matavam seus próprios irmãos ali, digamos, pelo trono, né, pelo poder, assim como casos ali da própria corrupção em si, alianças espúrias com reinos ao entorno, justamente para conseguirem manter o seu poder, uma vez em que, digamos, nem todos os egípcios concordavam, não é, com os Ptolomaicos ali, com a sua dinastia, por mais que, digamos, por toda a sua existência tentassem ali, digamos, ser mais próximos ali aos faraós, né? Falamos ali também que eles teriam ali o seu colapso justamente com Cleópatra, né, e suas uniões ali com os representantes do triunvirato romano, né, que levariam ali a queda, né, dos Ptolomaicos, né, e o final ali, digamos, do Egito como império, mesmo seu colapso total. Bom, hoje nós vamos falar aqui a respeito, né, de outra cultura aí, digamos, já que estamos falando dos romanos, né, vamos falar aí dos seus antecedentes, né, digamos, as pessoas se perguntam, né, como Roma, como império, ela surge, todo mundo quando lembra de Roma vai lembrar, digamos, da sua república, do seu império, o qual nós abordaremos aí posteriormente, mas temos de entender como ela surge, digamos, como Roma, né, como essa etnia, a etnia romana, né, os cidadãos romanos, eles surgem, digamos, na história, de onde, não é? Então hoje nós vamos falar aqui a respeito, né, começar a falar a respeito aqui, digamos, dessas culturas, né, dessas etnias que vão formar ali a etnia romana, né? E vamos falar aqui justamente a respeito de uma dessas etnias, um dos povos ali da Península Itálica que, vamos dizer assim, tiveram uma influência tremenda sobre os romanos e que, digamos, eles foram muito importantes, digamos, para compartilhar o conhecimento dos gregos, o compartilhamento de conhecimento helênico, entre outras culturas do mundo antigo que eles passaram a legar, deixaram como legado aí para os romanos, que são aí justamente os etruscos. Nós vamos falar sobre esse povo aí que ele é muito ambíguo, né? De um lado você, digamos, tem uma capacidade técnica por parte deles muito importante, são um povo que tinha uma engenhosidade incrível, digamos, em relação à construção, em relação ao comércio e principalmente ali digamos, a alianças, né, com povos ali e expansionismo, tá? Como por outro lado eles eram extremamente aguerridos, combativos e também, digamos, de certa forma também inescrupulosos em alguns pontos. Então se pode dizer que, digamos, a Etrúria ela é uma mistura entre uma Atenas em relação à organização social e ao mesmo tempo uma Assíria em relação à agressividade com os seus vizinhos. Eles
digamos, tinham esses dois contrapontos, né? Tinham um barbarismo e ao mesmo tempo uma civilidade, algo que eles vão de certa forma até negar isso, de certa forma, os romanos em alguns sentidos, né? Bom, mas espero aí que desde já deixem o like, né? Acompanhem o nosso canal e vamos começar aqui o nosso vídeo. Bom, os etruscos, né, ou Tussi, vamos chamar, né, era uma tribo bárbara, a qual ela habitava o sopé dos Montes Alpes. Extremamente agressivos e aguerridos, eles se estabeleceram às margens da junção entre os rios Arno e Tibre, né, sendo esta região batizada de Toscana, né, todo mundo conhece até hoje essa região como Toscana. Os primeiros passos da evolução da etnia etrusca se deu por volta de 1300, mais ou menos, antes de Cristo, com um grupo de assentamentos conhecidos como Vila Nova, né, sendo conhecidos como o povo dos campos de urnas, em razão de incinerarem os mortos, né, e colocar suas cinzas em urnas que adornavam seus campos. Foram os primeiros a potencializar o trabalho com cerâmica e ferro na atual Península Itálica. Bom, temos de entender que até esse período, digamos, né, você tem essa concepção de civilização voltado ali à Europa, digamos, ali na Península Grega, no Mar Egeu. Você tem os gregos ali, que nós já abordamos, você tem ali, digamos, os fenícios, você tem os egípcios, você tem ali um comércio entre eles, né? Mas você vê que aquela região itálica, ela era um pouco abandonada, mais tribal, até certo período, digamos, né, onde os camponeses, ali, as pessoas que viviam naquela região, eles simplesmente cultivavam a terra, eles tinham ali pequenos assentamentos, pessoas que migravam para aquela região e ali viviam. Até em certo período também, os gregos, eles formaram ali, vamos dizer assim, colônias naquela região, né, que se tornaram inclusive algumas tiranias, outros reinos, enfim. Além ali também da região de Siracusa, que eram colônias gregas, eram gregos que colonizaram ali a região leste da Península Itálica. Porém, vamos dizer assim que os etruscos, eles, vamos dizer assim, são os primeiros daquela região a realmente se assentarem ali. Eles eram nórdicos, eles vinham da vastidão da Europa Central, onde basicamente ninguém conhecia. O mundo antigo conhecido não buscava, digamos, se expandir para aquela região. Quando você olha Alexandre o Grande, quando você olha ali no caso o próprio Egito em si, quando você olha os persas, qualquer, enfim, império já visto antes, a ideia era sempre: vamos marchar para o Oriente, vamos conquistar a Babilônia, vamos conquistar a Mesopotâmia, vamos chegar até a Índia, né? O mundo conhecido para eles era isso. E a Itália, aquela região ali itálica, ela era desprezada, era uma região um pouco, vamos dizer assim, frequentada, né? Mas os etruscos, vindos aí da vastidão, né, da Europa Central, eles se estabelecem justamente naquela região, e são os primeiros a trabalharem justamente a cerâmica e o ferro, né, a forja do ferro. Então, nesse período, eles já se tornam, vamos dizer assim, uma potência nesse sentido, né, o que, digamos assim, nos vai destacar, né, entre os outros povos esse desenvolvimento, né, enquanto outros ali eram basicamente tribos ali desgarrados, eles eram já uma potência, né, em relação ao trabalho com materiais, principalmente cerâmica e ferro, né. E, vamos dizer assim, os primeiros passos da evolução, né, dessa etnia, né, essa importante característica, né, deles trabalharem tanto com ferro quanto cerâmica, lhes garantiu não somente uma boa estrutura material, né, a qual garantisse a estabilidade de suas vilas, como também potencializou, né, o seu poderio militar. Cabe um ponto aqui. É importante destacar que os etruscos, muito parecidos com os espartanos e os assírios, eles cultuavam a guerra e o expansionismo, aproveitando-se da pilhagem como forma de enriquecimento. Quando os gregos eles estabeleceram colônias na região itálica, os etruscos eles buscaram absorver o que podiam dos gregos, desde suas bases como crença, panteão e organização social, até mesmo sua tecnologia em agricultura e forja de ferramentas.
adquiriram todo este conhecimento através de uma tática um tanto infame. Pela frente, eles praticavam um comércio superficial com as colônias gregas, porém utilizavam de bandos de sua própria etnia para pilharem as mesmas colônias. Quando acusados, eles alegavam que seu povo era dividido em vários clãs, algo que realmente era verídico. Porém, obviamente, eles não falavam que estes mesmos clãs eles possuíam uma união intrínseca, seja no desenvolvimento, seja na matroagem. Então, para vocês entenderem um pouco da cabeça, digamos, né, desse povo, né, dos etruscos, eles, vamos dizer assim, eles têm como princípio, né, essa organização social em relação a eles. Vamos dizer assim, que eles buscavam todo tipo, sim, de desenvolvimento humano, desenvolvimento cultural, vamos dizer assim, estrutural. Vamos dizer que eles, nesse período, eles já utilizavam roupas de linho, né, no caso túnicas ali, as mulheres sempre adornadas, eles já tinham toda uma estrutura comparável à dos gregos, por exemplo, porque eles comercializavam com eles. Então, tudo que você tinha de desenvolvimento na Grécia, os etruscos tinham também ali na região deles, uma vez em que comercializavam com os gregos, né? Então, questão de roupas, adornos, ferramentas, armas, enfim, jarros, tudo que você pensar que eles podiam ter, digamos, nesse período, questão de tecnologia, eles possuíram. Então, vamos dizer assim que eles, nesse ponto, sabiam muito bem se aproveitar, digamos, do comércio que eles tinham com outros povos, principalmente com os gregos. Então, tudo que vinha de novidade, eles conseguiam absorver como esponjinhas, né? Faziam todo ali aquele comércio. Porém, eles eram bem, vamos dizer assim, espertinhos nesse ponto, né? Quando pela frente ali eles negociavam com essas colônias gregas e também se aproveitavam de outros indivíduos de clãs ali deles, né, de outras regiões ali da Etrúria, para justamente assaltarem, né, no caso pilharem ali essas mesmas colônias depois na calada da noite e roubarem as mesmas coisas que eles haviam negociado com eles. É aquela velha tática, né, você negocia, mas nunca deixa nada pro indivíduo, né, você vai lá e rouba ele da mesma forma. Então eles sempre estavam nesse ponto um passo à frente, né? E, enfim, eles se davam, vamos dizer assim, que eles sempre, digamos assim, saíam na vantagem, né? Seja por uma negociação justa, ou seja pela roubalheira mesmo. Eles conseguiam ali se desenvolver justamente dessa forma, né? Algo até um pouco inusitado, né? Ou errado, digamos assim. Mas eles utilizavam justamente dessa questão de serem aguerridos e combativos, mais por essa questão de pilhagem, né? Copiando mesmo ali os assírios, entre outros, assim, meio que bad boy naquela região ali. Enfim, e do comércio, né, com os fenícios e com os gregos, eles adquiriram gostos refinados. Olha que interessante, como o uso de itens de luxo, tais como vasos de prata, bronze, joias em pedras preciosas, vidros, né, que na época já existia forja de vidros, objetos imóveis em marfim, perfumes, cosméticos, entre outros. Inclusive no campo militar, eles adquiriram os armamentos mais sofisticados, como espadas dos mais nobres metais, equipamentos ali em bronze, né, balistas e até mesmo escudos reforçados. Então, olha só, de bobos eles não tinham nada, eles tinham inclusive um gosto muito refinado para as coisas. Então, vinhos, comidas ali, especiarias, digamos, de outras regiões, pratos de outras regiões ali, enfim, armamentos, toda a questão inclusive de cosméticos, de pedras preciosas, coisas que, digamos, ali eram artigos de luxo para o período, espelhos e outras coisas, eles possuíam. Então, vamos dizer assim que eles sabiam muito bem negociar coisas boas, inclusive pilhar também. Então eles foram construindo o seu império dessa forma, sendo justos de um lado e sendo injustos do outro, meio que ambíguos, né? Enfim. E a absorção, né, de muitos dos costumes gregos, inclusive, eles garantiam não somente uma crença basilar. São eles um dos primeiros povos, inclusive, a importar o panteão grego, né? Como também a absorção de uma grande carga de conhecimento, sendo influenciados aí
vamos dizer assim, pelas práticas do orfismo, né? O conhecimento pitagórico, assim como também o conhecimento dionísico, né? Tendo-o aplicado na engenharia e organização de suas cidades, tais como Arécio, Cere, Cortônio, Populônia, Perúcia, Tarracina, Tarquínia, Vulcos e Vulcínios. Então o que acontece? Cada uma dessas cidades, elas foram, digamos, ali edificadas, né, obviamente pelos etruscos, justamente utilizando de todo o conhecimento que eles tinham ali herdado, digamos, ali conseguido através do comércio, através de negociação ou mesmo ali de conversa, né, com os gregos. Inclusive a questão do conhecimento pitagórico, né, até porque Pitágoras ele é o pai das formas, aí, né, um dos filósofos mais conhecidos pela questão do estudo das formas. Então a engenharia ela se desenvolve muito, né, nessas cidades. Você tem ali estruturas muito bem edificadas, como templos e principalmente moradias, né, algo que, vamos dizer assim, fazia toda a diferença, né? Os etruscos eles tinham cidades muito bem edificadas, né, até para a região ali da Península Itálica. Você tinha algumas colônias gregas ali, digamos, que tinham seus templos, né, os seus palácios muito bem edificados. Porém a Etrúria, ali a região da Etrúria, né, dessas cidades, né, como principalmente ali Populônia ou Arécio ou mesmo Vulcínios ou Tarquínia, né, elas já tinham estruturas comparáveis a dos gregos. Então eles eram bem, vamos dizer assim, hoje nós podemos dizer assim, bem preparados, né, nesse sentido, eram bem, vamos dizer assim, bem servidos, né, em relação à estrutura. E outro detalhe também importante, né, é que em sua religião politeísta eles cultuavam um panteão de figuras humanistas, como Tínia, né, quando se diz aqui é questão de humanismo, não falar humanismo, dizem questão de realidade de proporção. As estruturas elas eram muito realistas, comparáveis ali aos gregos. Então ali seriam divindades como Tínia, né, que é equivalente a Zeus, Umbi, que seria equivalente a Hera, né, esposa de Zeus, Tartes, que seria equivalente a Apolo, entre outros, né. Porém, um detalhe aqui um pouco assustador, né, sua divindade mais cultuada, Vultuna, né, que seria equivalente a Afrodite, trazia como espelho sua decadência em relações sociais. Seus vizinhos, né, os povos latinos, fócidas, úmbrios e sabinos, os consideravam imundos e grotescos, uma vez que tinham costumes bizarros como conviverem em moradias coletivas, casas em formato circular arrobadado, onde dezenas de pessoas conviviam juntas e praticavam orgias e mesmo pederastia. Em resumo, desprezavam uma estrutura familiar sólida. Por um lado, também que, estruturalmente, vamos dizer assim, eles eram muito bem servidos, um desenvolvimento estrutural, uma superpotência no mundo antigo, mas do outro lado, seus costumes eram bárbaros, comparáveis ali a tribos, né, da Europa Central no mesmo período. Então, imagine, você tem toda uma estrutura legal, bonita, mas só que ao mesmo tempo você comete as coisas mais terríveis, né? Você comete rituais ali, coisas envolvendo mulheres e crianças, coisas terríveis, coisas, digamos ali, desumanas sem nenhum contexto humano. Então era algo, vamos dizer assim, você tem um desenvolvimento estrutural, mas ao mesmo tempo na questão social, de princípios, na questão humana, mesmo de convívio humano, simples convívio humano, extremamente decadente. Então você tem, vamos dizer assim, um abismo de diferença nessa situação, né? E há de se lembrar que, vamos dizer assim, nessa escalada ali em relação a expansionismo, que eles eram extremamente aguerridos e combativos, eles aproveitavam-se da decadência de outros povos para assim os atacarem e conquistarem espólios, né, conseguirem espólios. Quando do declínio da influência grega, né, quando os gregos ali, através daquele período, né, em que eles começam ali a guerrearem entre suas polis ali, né, os etruscos eles uniram-se a outro povo que nós vamos comentar aí posteriormente, os cartagineses, né, e usando
e começaram a usar, né, digamos assim, do terror no mar Mediterrâneo, né? Começaram a implantar o terror ali e atacar os outros. Sendo assim, assaltavam e anexavam regiões como a Córcega, né, eliminando os fósseis, o Chipre, assim como a Sicília. Então todas essas ilhas e regiões foram, vamos dizer assim, quase que varridas, né, tanto pelos etruscos quanto pelos cartagineses. Tornaram-se desta forma uma mistura peculiar, a qual aparentemente apresentavam-se como uma cultura basicamente grega, né, muito evoluída, vamos dizer assim, de apresentação, né, porém com uma sede por poder e anexação a qual se assemelhava aos assírios. Então, vamos dizer assim que essa tática, vamos dizer assim que desleal, né, de um lado você, digamos, oferecer algo estrutural bom e outro lado, digamos, de decadência, eles meio que é uma tática que ela, a curto prazo, ela pode até funcionar muito bem, vamos dizer assim, de você vamos dizer assim, oferecer um ócio, vamos dizer assim, isso lembra muito o que ocorre nos dias atuais, né, você oferecer aquele ócio, uma coisa baixa para as pessoas, né, que muita gente compra, inclusive, essa ideia, né, porque é algo prazeroso, algo bom, enfim, carnalmente bom, né, estruturalmente bom, e ao outro lado você oferece uma estrutura maravilhosa, perfeita, né, e ao mesmo tempo você está ali cometendo crimes e atacando, destruindo, as piores barbáries possíveis, né? Lembra muitos tempos atuais, mas vamos dizer assim que os etruscos utilizavam dessa tática justamente para se desenvolverem, para expandirem, e chega um período, vamos dizer assim, que a Península Itálica está na base do terror ali na mão deles, vamos dizer assim, que eles vão romper em certa altura ali a aliança que eles tinham com os cartagineses, até porque os cartagineses estavam um pouco se lixando, digamos, para a Península Itálica. O objetivo deles era deter o controle do mar Mediterrâneo. Eles eram um povo dos mares, né? Diferentemente dos etruscos, que eles viviam basicamente só cometendo pirataria dentro da Península Itálica. O negócio deles era, digamos, tocar o terror na Península Itálica. Então, onde eles anexavam, vamos dizer assim, ali exerciam sua influência, eles queriam também influenciar os seus costumes, né? Então, vamos acabar aqui se tinha lá uns pobres coitados, uns camponeses de uma região lá produzindo tal, vamos anexar eles e vamos começar a influenciar eles também. Então tem que ter moradia coletiva, tem que praticar os mesmos costumes que a gente pratica, senão vão meter porrada em vocês. Então basicamente era dessa forma que eles exerciam essa influência um pouco medonha, né? E continuavam ali, logicamente, absorvendo tudo que podiam dos gregos em relação ao comércio, a questão de crença, a questão de militaria, a questão de estrutura. Então eles vão criando realmente uma esfera ali social de poder muito bem definida na Grécia. Esteticamente eles eram basicamente, vamos dizer assim, que os povos ali posteriores na Península Itálica vão inclusive adotar muito dessa estética dos etruscos, inclusive. A questão de adornos, a questão de beleza, com certeza já é marcante, né? Aquela coisa dos penteados, por exemplo, que as mulheres romanas posteriormente vão utilizar, um pouco da estética dos cidadãos romanos, em questão de túnicas, tudo aquilo que você vê, digamos, que nós vamos ver posteriormente na sociedade romana, por exemplo, vem da Etrúria, muito inclusive, né? Vem inclusive da Etrúria. Porém, do que um lado é bom, do outro lado é extremamente podre, né? Algo que infelizmente só vai sendo passado aí à frente com os etruscos. E, enfim, o alto, né, de sua cadeia ali de conquistas, né, se deu quando, de forma brutal e covarde, eles pilharam e anexaram a região do Lácio, né, a terra dos latinos, né? Daí que vem o idioma, depois nós vamos falar também posteriormente, aí, antes dos romanos, sobre os latinos, né? Eles tomam ali a região do Lácio e esse povo. E com os latinos sob controle, obviamente eles tentaram, através de seus monarcas, os ditos Tarquínios,
forçar seus costumes sobre o povo latino, o qual por mais de um século permaneceu como refém de seu jugo. Então o que acontece? Vamos dizer assim que os etruscos, né, eles tinham uma espécie de reino, né, uma espécie de rei ali, de tirano. Nós podemos nem chamar de rei, né, a estrutura de rei que a gente conhece. Era um tirano tal como os tiranos gregos, né? O líder ali dos etruscos era um tirano. Então eles criaram uma espécie de período que muitos historiadores chamam de período de reinado em Roma, né? Que Roma ela vai surgir da seguinte forma. Depois nós vamos explicar com os latinos, como é que são os latinos que fundam a cidade de Roma, né? Mas ela tem períodos, né? Em Roma ela vai ter o primeiro período, que é um pequeno reinado, esse sim legítimo, que vai ter ali no máximo 2 ou 3 gerações, e aí os etruscos eles vão tomar Roma, eles vão invadir a região do Lácio, né? Eles vão, vamos dizer assim, escravizar os latinos. Eles não eram escravagistas, no caso os etruscos eles não eram escravagistas, mas eles vão anexar a região ali e vão, vamos dizer assim, vamos dizer, influenciar ali, né, rebaixar socialmente subjugar, né, socialmente os latinos, né? E vamos dizer assim que eles fundam uma tirania. A gente não pode chamar de reinado, até porque não é nem legítimo pelos súditos, né? É uma tirania, né? Os Tarquínios eles são uma tirania. Eles tentam forçar ali aqueles costumes etruscos, né, em cima dos latinos, né, fazer com que eles tentassem seguir aquilo ali, mas o negócio não deu muito certo, sabe? Porque, enfim, os latinos eles já tinham uma estrutura um pouco diferente, um pensamento diferente desse, né? Não era nada, vamos dizer assim, nesse sentido muito vulgar, né? Muito diferente, eram muito mais organizados, muito mais familiares, não no sentido de família como a gente conhece hoje, né, mas muito mais organizados, mais, digamos, civilizados no sentido social, né? Enfim, vão, digamos assim, inflando nessa revolta das pessoas ali ao seu entorno. E para vocês verem, né, como já não é o primeiro exemplo, nós estamos falando do terceiro ou quarto exemplo na história daquele tipo de civilização que tenta forçar, vamos dizer assim, os seus súditos ali a seguirem algo que eles não, digamos, compactuam, né? Por exemplo, você tem ali, nós já falamos, né, lá antes, os assírios, já falamos ali dos babilônicos, vamos falar ali, nós também já tínhamos falado da dinastia Cheng muito antes disso. Então você tem toda essa questão de forçar, digamos, as pessoas a fazerem algo que elas não querem, digamos, forçar ali coisas vulgares, digamos, bárbaras, para pessoas que já detêm um conhecimento meramente humano civilizado. Então você tem já um desenvolvimento civilizacional e às vezes um corpo tirânico, ali um grupo tirânico tentando retroceder essa questão para algo ruim. E não é esse o movimento real do ser humano, é sempre uma escadinha para algo mais civilizado, né? E no caso dos etruscos não vai ser diferente em relação aos latinos. O povo em volta vai começando a se revoltar. Bom, e a sua arrogância, né, em relação à militaria e à concentração de poder, né, ela provocou a revolta de seus vizinhos. Bom, revoltados, tanto os latinos, né, começando justamente por eles, os expulsaram à base de uma batalha sangrenta da cidade de Roma, estabelecendo ali o período da dita República Romana. Então os romanos, vamos dizer assim, os cidadãos ali de Roma, né, pegaram todo o conhecimento que eles tinham também com os gregos, nós vamos falar aí posteriormente também a respeito disso, né? Os latinos ali romanos vão pegar todo esse conhecimento da militaria, vão se unir, usar ali daquela estratégia ali, por exemplo, de falange, né, que os gregos utilizavam, e enfim, criaram a própria revolta deles ali, se organizaram militarmente e expulsaram os tarquínios ali a paulada mesmo de Roma. Sai daqui, você não é bem-vindo daqui. Então expulsaram eles de lá na base do coice mesmo. Também os monarcas gregos, né, de Siracusa
os derrotaram nas regiões litorâneas da península. Então os gregos também já não suportavam mais os etruscos, né? Era um ponto, pô, vocês estão cometendo pirataria aqui, vocês não queremos mais saber de vocês, saiam daqui também. E derrotaram também os etruscos. Além disso, foram sofrendo derrotas sucedidas para os samnitas e os celtas em diversas batalhas. Curiosamente, acabaram sendo derrotados e incorporados justamente por aqueles os quais haviam antes se aproveitado, pelos romanos. Posteriormente, Roma ela vai se expandir também, né? E ela vai, vamos dizer assim, um dos primeiros povos, digamos, que eles vão anexar vão ser justamente os etruscos, né? Por coincidência, justamente por toda essa barbárie que eles tinham feito. Quando a gente pensa, poxa, os etruscos eles são um povo ali agressivo, enfim, um povo muito errado em muitos sentidos, podre, né? Realmente, nessa parte social não há o que se aproveitar muito deles, digamos. Mas na questão estrutural, vamos dizer assim, na parte de que eles haviam herdado de conhecimento técnico, filosófico, por parte, digamos, dos gregos, há muito o que se aproveitar e as características deles estão presentes, né, em relação ali aos seus sucessores, né? Curiosamente, a influência etrusca para com os romanos foi crucial em relação ao compartilhamento de importantes elementos de conhecimento. Além de legarem a seus descendentes importantes elementos de crença e filosofia, pontos que cooperaram posteriormente para o próprio estoicismo, que é outra escola filosófica, muito posterior aos gregos, né? Escola filosófica essencialmente romana, né? Estoicismo. Também legaram vários aspectos materiais e imateriais importantes, tais como a questão da arquitetura abobadada, né? Construída em tijolos de adobe e em chaimel, né? Que basicamente a estrutura abobadada ela é utilizada em larga escala em Roma, tanto em palácios, em cidades, você vai ter estruturas abobadadas em moradias, porém moradias familiares, né? Em fóruns e outras estruturas, né? Que os romanos eles vão utilizar, misturando, fundindo justamente essa estrutura abobadada com a estrutura helênica, né? Em suas construções. A arquitetura de cúpulas e o arco de meio ponto, né, que os romanos eles vão utilizar muito depois nos ditos aquedutos, né, no transporte de água, para o abastecimento das cidades romanas, muito importante também. A arquitetura tumular, presente em mausoléus como o Hipogeu dos Volumini e a necrópole de Paladione, que digamos vai ser utilizada também posteriormente pelos romanos, algo também interessante, né. A arquitetura realista em relação a digamos, divindades, né, presentes no exemplo das estatuetas votivas, assim como a pintura realista presente em afrescos sepulcrais e em adornos de moradias. Então, as moradias romanas, depois que nós vamos abordar e falar um pouco sobre isso, a arquitetura romana vão estar lá, que as casas, diferentemente de outros locais, elas eram adornadas as suas paredes com pinturas. Então você tem, obviamente, não são pinturas de vamos dizer assim, de um realismo tão grande como nós vamos ver aí na nossa era moderna, mas eram pinturas, digamos, muito realistas para o período, vamos dizer assim, já existia essa coisa, digamos, o requinte da arte dentro das moradias romanas, né? Algo que veio justamente aí com os etruscos, né? Assim como também o desenvolvimento do sistema, né, de drenagens de água, o qual os romanos adotariam em suas cidades e vilas. Além, obviamente, dos aquedutos, você tem o sistema de drenagem de água de chuva, por exemplo, que eles utilizavam também. Então, sem água não existe cidade. E os romanos eles utilizaram isso muito bem. Todas as cidades romanas elas eram muito bem abastecidas. É o que garante aí uma questão organizacional excelente, desenvolvimento sólido, enfim, e eles nunca, digamos assim, abandonavam cidades, muito pelo contrário, somente expandiam-se, né? Algo que vem também dos etruscos. E além disso,
disso, né, os próprios etruscos, eles são os responsáveis por dar como legado aos romanos uma de suas principais características, que é justamente o seu espírito aguerrido e combativo, o qual lhes levou a ser o maior império do mundo antigo. Então, para o pessoal ter uma ideia, os romanos, eles vão essencialmente, vamos dizer assim, herdar características de 3 civilizações diferentes, de 3 etnias diferentes. Os etruscos, os latinos, os quais nós abordaremos, vamos ver no nosso próximo encontro, inclusive, né? Assim como também dos gregos. Então, tudo que você imaginar sobre a cultura romana é legado dessas 3 civilizações. Você vai ter todo o conhecimento, nesse caso, filosofia grega, né, basicamente, que é o conhecimento, estudo, enfim, a indagação que vai levar ao desenvolvimento social e cultural. Isso vem da Grécia. Você vai ter a questão do direito, que vai se desenvolver em Roma justamente por influência dos latinos, que nós abordaremos no nosso próximo encontro, inclusive, né? A questão deles serem aguerridos, a questão bélica mesmo, militar e de expansionismo, que sem isso Roma jamais se expandiria, que é a principal herança dos etruscos, eles serem aguerridos, eles serem combativos, eles serem expansionistas e pilhadores, no caso deles, mas no caso dos romanos vai ser diferente, não vão ser pilhadores, mas sim anexadores de territórios, mas eles pegam essa característica técnica, né, dos etruscos. E uma característica extremamente importante, essa nós vamos manter em segredo, que nós vamos falar posteriormente, já no período romano, a qual sem ela, digamos, nós não conseguimos compreender a nossa história humana, ou mesmo ocidental, que é talvez o ponto-chave de toda a história humana. Nós vamos entender aí posteriormente. Por enquanto, nós nos atentaremos a isso, de que sem os etruscos, Roma ela nunca teria todo o poder o qual ela teve para se expandir e se tornar o maior império do mundo antigo, justamente por essa característica etrusca. Bom, espero que até aqui vocês tenham gostado, né, desse nosso pequeno encontro, né? Se gostaram, deixem o like aí no nosso canal, né? Se tiverem qualquer sugestão também, mandem para nós, né, aqui no nosso canal. E bom, nos vemos aí no nosso próximo encontro, né? Desde já, muito obrigado.